Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de novo e, mais do que isso, a oportunidade que nos é dado de estudar, de debruçar sobre o tema e que, com certeza, eu aprendo muito mais do que aquilo que eu estou passando aqui. Esse tema, todo mundo que viu o tema achou que eu ia falar sobre espíritos, sobre desencarnados, mas não. Na verdade, o tema são os invisíveis encarnados. E nós vamos começar com a definição de 3 vocábulos, que são, na verdade, 3 comportamentos, 3 sentimentos muito pesados: o preconceito, a discriminação e a segregação. Na definição do dicionário, preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem nenhuma lógica nem senso crítico. Na foto ali tem uma situação que era realidade nos Estados Unidos até a década de 1960. Um bebedouro para branco e um bebedouro para negros. Obviamente o branco era refrigerado e bonitinho e o que sobrava era para os negros. A discriminação. Discriminação, originalmente, significa distinguir e diferenciar. Mas o sentido comum da palavra é um fenômeno sociológico, que é uma atitude adversa perante características específicas de outra pessoa ou de outros grupos. Pode ser discriminação por raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, condição financeira. E a segregação. A segregação, ela é mais concreta. A segregação é apartar, é separar, é manter uma distância física e social. São grupos e pessoas que perdem o contato com outros grupos e pessoas. E pelos mesmos motivos dos anteriores: raça, nacionalidade, credo, condição. E aqui nós temos 2 situações. Em cima, em São Paulo, uma favela que divide com um mega edifício, onde cada varanda tem sua piscina. E embaixo, o gueto de Varsóvia, onde Hitler confinou milhares e milhares de pessoas. São 2 exemplos de segregação extremos que nos mostra que 70, 80 anos se passaram e o ser humano continua o mesmo. Só mudou a forma de segregar, mas a segregação continua existindo. A escravidão, ela era normal ao longo da história. Quase todos os povos utilizaram-se de mão de obra escrava. Inclusive a Grécia, que foi um país, uma nação altamente evoluída culturalmente para a época, usava mão de obra escrava em larga escala. E a mulher, mesmo na Grécia, tinha uma condição similar ao escravo, praticamente sem nenhum direito. E a Grécia tinha uma característica interessante, que você definir uma pessoa pela profissão era um defeito. Porque os cidadãos integrais, aqueles que gozavam de todos os direitos, eles não trabalhavam. Eles viviam para as grandes discussões filosóficas, morais, mas pegar ninguém fazia. Então, quem tinha uma profissão era mal visto.
era da segunda classe para baixo. O Brasil deu a sua contribuição para essa triste página da história da humanidade. Nós fomos a última nação ocidental a abolir oficialmente a escravidão. Por mais de 300 anos, o Brasil escravizou africanos. Só o Rio de Janeiro, nesse período, recebeu mais de 2 milhões de escravos. E esse período de 300 anos não acabou num passe de mágica. Esse período, na verdade, ele gerou uma cultura da qual nós não nos livramos até hoje. A cultura escravista no Brasil, ela permanece. A condição do negro brasileiro é muito inferior à condição do branco. Então aqui tem apenas alguns itens, né? Os bebês brasileiros negros nascem com peso inferior aos bebês brancos. Isso hoje, em 2018. Os brasileiros negros têm a maior taxa de repetência escolar em comparação com os brancos. Jovens negros brasileiros morrem de forma violenta, muito mais, no maior número do que os jovens brancos. Os trabalhadores brasileiros negros recebem, em média, menos da metade do salário dos brancos. E o trabalhador brasileiro negro se aposenta mais tarde e com um salário menor em relação ao trabalhador branco. Então, essa cultura, ela é oriunda da escravidão. Ainda enxergamos o negro como escravo, com alguns direitos a mais, mas ainda é escravizado. E aconteceu, eu estava até comentando com a Claudinha, existe um órgão, uma ONG em Salvador, que está processando a Rede Globo por essa novela atual que se passa lá. Eu não sei qual delas que é. Porque a novela se passa em Salvador, uma cidade onde 85% da população é negra. E não tem um negro na novela, nem subalterno. E aí, eles estão processando, não sei qual é o argumento, eu não acompanhei a história toda, mas eles estão processando por discriminação, que é realmente estranho você, né, fazer um negócio numa cidade 85% negra e não tem nenhumzinho para contar a história. Então, essa cultura escravista permanece e muito viva no Brasil. Mas não foi só no Brasil. O país mais liberal do mundo, o mais democrático do mundo, conviveu com um racismo escancarado e oficial até a década de 1960. A Ku Klux Klan perseguia, torturava e matava negros ao bel prazer. Ela escolhia, por qualquer motivo, que o negro já estava previamente condenado. Foi uma luta muito grande, liderada principalmente por Malcolm X e o Luther King. Tiveram os Panteras Negras, aquele partido que chegou a tocar o terror lá, para que a coisa começasse a mudar. E até hoje não acabou. Volta e meia desbarata umas células da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Mas também ainda tem neonazistas, tem várias coisas hoje em dia. Mas, em 91, em Los Angeles, teve um quebra-quebra na cidade de 4 ou 5 dias,
A cidade parou porque um policial branco espancou um negro, Rodney King, e aquilo foi filmado, foi para a televisão, e os negros quebraram Los Angeles. A questão racial é muito viva no mundo inteiro ainda. É um exemplo de como somos ainda extremamente atrasados. Allan Kardec não deixou passar. Aliás, acho que não deixou passar nada, né? E ele pergunta aos espíritos: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Eu resumi as respostas. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Na seguinte, quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir o uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal. Os espíritos também não dão mole não, né? Todos os vossos sofismas não farão com que a ação, uma má ação, se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para compreender. Então não adianta depois você alegar: mas todo mundo fazia. Você pode até ter um atenuantezinho, mas eu não sabia, não colo. Na 831, a desigualdade natural de aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças inteligentes? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. E essa última eu achei brilhante. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Os espíritos foram curtos e grossos. Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles também têm muito cuidado com seus bois e cavalos, a fim de tirarem mais proveito do mercado. Não existe dono de escravo bom. Escravo é escravo. E até hoje, aqui no Brasil nós temos escravidão. Volta e meia desbaratam nas fazendas e o governo fez o favor de afrouxar a lei que punia a escravidão. Aí, a gente chega num ponto em que todos esses sentimentos, todos esses comportamentos, a própria escravidão, eles têm um ponto em comum. Eles pressupõem a existência de um objeto a ser discriminado, a ser segregado, uma pessoa, um grupo de pessoas. Eu tenho que enxergar o outro para discriminá-lo. Mas e quando eu não enxergo? E quando o outro não existe? Um psicólogo, Fernando Braga da Costa, ele era estudante de psicologia na USP e ele foi fazer um trabalho junto aos garis que limpavam a USP. E um belo dia, ele se veste de gari, ele e um outro gari, vamos dizer assim, de verdade, profissional, entram no departamento de psicologia para fazer a limpeza. E o Fernando fica chocado ao descobrir que ninguém o reconheceu. Mas não foi pelo disfarce. Ninguém olhou para ele. Ninguém o viu. E aí, ele vai narrar aqui: eu fiquei várias vezes invisível, diante de colegas de sala, diante de professores que me chamavam pelo nome na sala de aula. É uma sensação chocante. Eu passava todos os dias no Instituto de
psicologia da USP, de segunda a sexta, das 8 às 18. E aí mudou tudo. Entrei lá vestido de gari com o Antônio Gari. E de repente cruzava com pessoas que me cumprimentavam todo dia. E o olhar delas me tangenciava. Varri os estacionamentos. As pessoas manobrando o carro passavam por cima do lixo que eu tinha acabado de amontoar. Houve gente como um professor meu, que esbarrava ombro a ombro comigo e não me pedia desculpa. E não é pedir desculpa ao Fernando, é não pedir desculpas a alguém. É tão desagradável quando alguém que te conhece não te cumprimenta. Dá uma raiva, né? O fulano fingiu que não me viu. Imagina ninguém te ver. Imagina o que é você atravessar um corredor com dezenas de pessoas e ninguém te olhar. O primeiro dia do Fernando foi terrível. A primeira vez que eu passei por isso, eu tremia. Tontura era uma sensação comum. Tinha dificuldade para comer, não conseguia me concentrar. O diário de campo eu só fazia no dia seguinte. Chegava em casa e chorava. Porque as pessoas me tratavam como se eu fosse uma coisa, nada diferente de um poste ou uma árvore. Lembrando que a árvore a gente ainda joga uma linha nela, né? Era um poste que estava ali. Um objeto qualquer colocado dentro de um ambiente. Na época dessa entrevista, isso foi em 2009, o Clube Pinheiros, o Clube da Elite Paulistana, implantou uma norma onde as babás que acompanhassem os associados deveriam todas estar uniformizadas de branco da cabeça aos pés. Isso deu uma polêmica danada, deu uma confusão, deu um processo contra o clube. E aí o Estadão pergunta a opinião do Fernando. E quando você uniformiza um grupo, você automaticamente discrimina aquele grupo no sentido original da palavra. Você distingue aquele grupo dos outros. E num ambiente daquele, você bate o olho de relance, uma criatura toda de branco, já te exime de cumprimentá-la. Ela é só uma babá. Você não precisa mais cumprimentar. E se ela for de boa aparência, você não corre o risco de cumprimentar achando que é um associado. Então é uma medida de uma crueldade, embora pareça só uma medida organizacional, uma coisa só, mas não. E aí o Fernando fala, ao exigir o uniforme de uma babá em um clube cujos sócios são de classe superior, o que se tenta fazer de uma maneira que parece contraditória, mas que tem explicação, mostrar apenas a sua função. Exatamente como se faz com os garis que ninguém nota nas ruas. Ao identificá-las, elas estão cristalizadas em um lugar de onde não vão poder sair. Roupa de babá é roupa de babá. Branco da cabeça aos pés e com o corpo coberto. Perdeu ali a sua individualidade e a sua humanidade. São requintes de crueldade, onde o ser humano chega para separar os próprios seres humanos. Mas uma certa vez eu vi uma entrevista do Jô Soares, de um economista, que eu não me lembro o nome, mas isso que ele me falou, eu nunca esqueci. Ele falou, Jô, o Brasil não muda, porque o brasileiro nunca sou eu, é sempre o outro. O brasileiro não tem memória, eu tenho. O brasileiro é acomodado, eu não sou. O brasileiro não é patriota, eu sou. Não muda nunca.
não muda nunca, porque nós nunca nos incluímos como agente do defeito ou do erro. E aí, todo mundo que eu comentei, que eu dei detalhes daquilo que eu ia falar aqui hoje, todo mundo falou comigo assim: eu cumprimento os invisíveis. Eu cumprimento os invisíveis. E eu fiquei pensando, gente, mas então isso tudo é mentira? Não existem os invisíveis. O estudo não existe. Não. Todo mundo cumprimenta os invisíveis quando os enxerga, o que é muito raro. A invisibilidade, ela é cultural. Nós repetimos o comportamento que aprendemos com os pais, que herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais deles. Quantas vezes nós não quisemos estudar e o pai falava com você: vai ser um lixeiro, não estuda que você vai varrer rua. Meu amigo. Então você já nasce ouvindo que aquilo é um subemprego, é uma mancha, na verdade, é uma punição. E não fica bom, não é legal você ser amigo de lixeiro, de gari, de catador de papel, não é bom, né? Não é de bom tom. Mas mudança só vai ter o dia que nós nos enxergarmos como um dos que transforma essas pessoas em invisíveis. O dia que nós nos incluirmos como os brasileiros do Economista. Eu também discrimino. Eu também não enxergo. Ixi, meu Deus. E por que nós não enxergamos? Essa é uma explicação que veio do Fernando. Inconscientemente, a situação dessas pessoas nos incomoda. A situação que nós colocamos essas pessoas nos incomoda. Então, é preferível negar a existência deles. É preferível não vê-los. É duro você dar de cara com um morador de rua. O lixeiro pendurado no caminhão, exatamente ali onde está o lixo, o mau cheiro. Aqueles banheiros de rodoviária, que o caboclinho lá silencioso limpando aquilo. É duro de ver. Então a gente prefere negar a existência dessas pessoas. E aí você multiplica a humilhação que ela já tem por ter um emprego tão humilhante. E eu assisti dezenas de vídeos, dezenas, e todos falam a mesma coisa. Os meus amigos fingem que não me vê quando eu estou de uniforme de gari. Aliás, a invisibilidade do gari é universal. É o disfarce preferido da polícia em todo mundo, é de gari. Porque ninguém vê, ninguém percebe, ninguém olha para o gari. E aí nós chegamos a nós mesmos. O que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo. Nós pregamos a caridade. Nós pregamos o amor. E não cumprimentamos o faxineiro do condomínio. Ignoramos o cara que capina o lote do lado da nossa casa. Fora da caridade não há salvação. E ignoramos a miséria, a penúria que vive as pessoas que nos cercam e que muitas vezes nos servem. Fernando fala nessa entrevista
o efeito que um bom dia causa na vida de uma pessoa dessa. A pessoa se sente vista, ela se sente distinguida. E mais do que isso, quantos de nós olham nos olhos das pessoas que nos servem? Quantos de nós pergunta e responde sem nem olhar para a cara deles? Sem nem saber direito a cor do cabelo, dos olhos, simplesmente porque não olhamos para a cara deles. E aqui um parêntese, tá? Quero o celular aí. Quando eu digo nós, eu digo nós mesmos. Eu estou me incluindo. Porque eu aprendi muito. E aí eu queria propor um exercício. Se Jesus Cristo viesse hoje à Terra, ao lado de quem que ele caminharia? Ao nosso lado? Cultos, né, da classe média? Ou ao lado dos deserdados, dos desvalidos, dos invisíveis? De onde que ele ia escolher os apóstolos dele? Dentre os líderes religiosos ou dentre os invisíveis? Nós nunca vamos saber. Mas lendo o Evangelho, a gente depreende com quem que ele ia andar. De onde que ele escolheria os apóstolos dele? Ele se notabilizou por conviver com os párias da sociedade. Ele convivia, não era nem com os pobres, era com aqueles mais discriminados. Leprosos, endemoniados, com as mulheres que eram extremamente discriminadas, prostitutas, não sei mais o quê. Aquela passagem da samaritana, do poço, a gente provavelmente nem ia notar que ela estava no poço. Tanto que ela se surpreende por Jesus lhe dirigir a palavra. E ele não apenas lhe dirigiu a palavra, como convidou-a a segui-lo. Um povo de segunda classe, sei lá. Então, o Evangelho é rico em exemplos de onde e com quem Jesus iria caminhar. E vamos a um outro exercício. Nos é dada a responsabilidade de difundir uma nova doutrina, uma nova fé. Quem que nós vamos escolher para nos suceder? Os humildes, ignorantes, iletrados? Ou os líderes? Os fariseus? Será que nós teríamos coragem de dar essa missão tão importante na mão de gente tão despreparada? Será que não caberia sentar com os fariseus, fazer uns ajustes aqui e ali e botar na mão deles? Em poucos anos, seria a doutrina oficial. Tudo bem, um pouco modificada, né? Mas ninguém é perfeito, então... Que, aliás, foi assim que aconteceu. Quem de nós teria tamanha coragem de entregar nas mãos dos mais improváveis sucessores? Só Jesus. E onde está o espiritismo nisso tudo? Não é aqui, na casa espírita. O verdadeiro espiritismo está lá fora, na realidade. Aqui, a gente aprende a teoria do amor,
teoria da caridade. Mas é lá fora que nós vamos praticar. É lá fora que nós vamos vivenciar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui dentro. É preciso romper essas paredes para que a realidade invada o centro espírita e põe à prova tudo isso que a gente está falando aqui. Porque a teoria, ela enriquece, o saber é muito importante, mas se não for aplicado, é absolutamente estéril, é inútil. Espiritismo é ciência, é filosofia, mas acima de tudo, é uma doutrina do Evangelho. E Jesus nunca escreveu uma linha. Ele sempre exemplificou. Ele viveu. E é isso que ele espera da gente. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem próximo, sem pensamento oculto. É difícil, né, gente? A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Mas você só faz caridade com quem você enxerga. Na 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, que é difícil para encarar, e perdão das ofensas. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, lá entre inúmeras coisas, Kardec fala que a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. E muitas das vezes a gente entende caridade como doação, como dar algo concreto, dar dinheiro, dar alimento, dar o tempo da gente até. Mas caridade também é dar dignidade, é dar sentido de existência. A caridade muitas vezes pode estar apenas em reconhecer o direito do outro de existir. Está apenas num bom dia, está apenas num muito obrigado, está apenas em perguntar o nome, de chamá-lo pelo nome. Não precisa de muito. Só precisamos enxergar o cara que varre a sua rua, que varre o seu condomínio, que faz faxina na sua casa, e também tem sonhos, tem nome, tem filhos, tem mulher, marido, cachorro, papagaio. Ele tem direito à vida, tem direito a existir. E uma das profissões mais invisíveis, por mais que a gente brinque, chame, fale, é o garçom. E o garçom foi a inspiração dessa palestra. Então eu vou passar para vocês agora um vídeo que conta a história desse garçom.
que é um camarada. Me ajuda aí? Eu essa aqui que eu saio? Isso. Mais um. Como é que eu vou lá? Acho que o menino vai ter umas coisas aqui. Você está nesse hotel. Ele disse, senhora, a senhora não sabe que é este que não sabe de nada. Como é que não sabe? Se eu estivesse no Espírito, ela saberia. Ali ela não saberia, eu queria que todo mundo soubesse. Mas aí ambos rimos. E ela disse, meu filho, eu vou lhe pedir um favor. Abrace aquele garçom. Ele deve ser um obsessor. Imagina eu chegar para o garçom e dar um abraço. Eu estava vestido como se fosse fazer uma conferência. Olá, garçom, venha para lhe dar um abraço. E eu disse assim, minha irmã, a senhora sabe que está me pedindo? Sei, que lhe pedindo, para dar um abraço no garçom. Nem pense. Eu não vou constranger os amigos, pessoas tudo muito complicadas, e assim de coluna social e tal. E, meu Deus, o que é que me acontece dessas coisas? E ela, Divaldo, você vai abraçar o garçom. Eu disse, não vou, não, senhora. Não vou. E lá vem o garçom e vou eu, e os amigos. Eles me olhando, eu acho que não sabem de nada, não são clarividentes. De repente o garçom fica a 5 metros de mim. E ele está trazendo um bolo de prata. E eu olho e sem querer, eu digo assim, poderia me pedir um favor? Ele falou, meu Deus, eu não tenho. Ele olhou para mim e disse, pois não, pode fazer. Você poderia levar à mesa que nós vamos ficar leite quente? Eu aí pergunto, mas para que eu quero leite quente? E na mente, imaginem o conflito. Dizia o seguinte, é que vocês têm o hábito de servir o café muito quente, o americano é rei para isso, o africano também. E coloca o leite gelado. Aí fica aquela coisa que nem é quente, nem é gelado, nem é frente, nem é fraco, etc. Então eu gostaria que me levasse um leite quente. Está bem? Ele disse, muito bem. Ele agora vem cá para lhe dar um abraço. O garçom parou assim e fez, o quê? Eu disse, será que eu disse a palavra errada? Eu disse, um abraço. Ele disse, um abraço. Por quê? Eu disse, pela sua gentileza. Ele disse, mas eu sou garçom, parece. Não, mas eu vou lhe dar um abraço. E aí agarrei o homem e dei um abraço. E dei daqueles abraços e falei, eu que detesto isso, eu dou muito cuidado para não parecer ridículo. Ele é africano, muito negro. Ele ficou cinza. E aí desceu o bule, eu não sei para onde o bule foi e tal. E os meus amigos pararam e metade do povo olhou. Isso aqui foi trágico. E aí eu mantive um fair play, continuei e tal. E eles perguntaram o que foi de Valdir. Depois eu conto. Não dava para contar porque eu não sabia o que era. Daí a pouco chegou o garçom com um bule tão quente que quase arrombou a mesa. Colocou ali e fez alguma coisa a mais. Não, muito obrigado. Daí a pouco ela veio com outro bule quente. Bem, eu disse, meu Deus, mas o que é isso que me aconteceu? E ao terminar ele veio e disse, o senhor está servindo? Como é o seu nome? Eu disse, Mr. Franco. Mr. Franco, eu estou encabulado com o senhor. Eu disse, também. Eu estava encabulado. E a minha amiga pegou no meu braço, você está sentindo bem? Eu disse, estou. E por que você abraçou o garçom? Eu digo, eu não sei, tenha calma. Deixa eu primeiro descobrir. Passou o dia e eu não descobri. No dia seguinte, eu tive uma cólica de estômago e não pude descer. Meus amigos desceram, ele estava ao pé do elevador. E quando abriu o elevador, os amigos saíram dele. E Mr. Franco? Aí a minha amiga disse assim, ele está indisposto. Qual é o número do apartamento? Número tal. Eu tinha colocado, não perturbe. Daí a pouco alguém perturba. Eu vou abrir a porta, ele me chama. E ele, Mr. Franco, você está doente? Eu digo assim, eu conheço de algum lugar.
de disposição, às vezes eu tenho, não, veio empurrando uma mesa, trazendo os 10 tipos de chá que eu detesto, todos 10. Trazendo bolacha que eu detesto. E trazendo torrada. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu disse, mas eu vou me alimentar. Mas não pode. O senhor me deu aquele abraço e aquele está comigo. Eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante toda a minha vida. Ninguém nunca me tocou. Eu então vi Joana de Ângeles entrar. E aí eu digo assim, ela estava me lembrando dos invisíveis, porque todos eles são invisíveis. Como é que está assim? Garçom. E eu me lembro de um amigo, que ele é muito exigente. Os garçons na Europa são um pouquinho complicados. Ele tem que ter uma habilidade. E ele chamou o garçom assim. O garçom veio, miau, miau, miau. Então, eu me dei conta. E aí pus a mão sobre o ombro dele. E disse, você deve ter estranhado ele ter dado um abraço. Mas é que eu faço uma campanha de abraçar as pessoas, porque é terapêutico. Eu li uma obra sobre o juiz da Califórnia, sobre abraço terapia. E como eu tenho alguma timidez, eu nunca me atrevi. Só recentemente, porque eu entrei numa crise, depois do abraço de lá eu gostei. Mas então ele me disse, chorando, ajoelhou-se e me disse, Mr. Franco, por favor, levante-se. Não faça isso. Mr. Franco, eu ia matar-me. Porque eu estou com um câncer de próstata. E estou com uma metástase óssea e uma metástase cerebral. Então, eu ia ser despedido hoje. O sindicato não permite que a empresa pague. E então eu ia para casa para morrer. Eu tenho 3 filhos. Então eu ia me matar. Quando o senhor me deu um abraço, um branco, eu contei hoje, contei ontem a minha mulher. Ele é branco. Aliás, eu sou branco demais. Muito pálido. Ele me deu um abraço e respirou junto de mim. Então eu não posso me matar. Vamos descobrir o que é que este homem quer comigo. E ela chorando me disse, peça a ele para que Deus tome conta dele para salvar a sua vida. Ele está me contando, eu estou chorando, porque ainda não penetrei no problema total. E ele de joelhos. Eu então disse, mas você ia se matar? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para fazer as terapias e o meu câncer é inoperável. E Joana me disse, mas ele vai reverter o câncer e vai ficar bom. Abraço. Eu então me ajoelhei e abracei. Eu disse, eu tenho idade de ser seu avô. Eu quero lhe pedir um favor. Você aceita ser meu filho? Pelo coração. O homem quase urrava. E dizia, não faça isto. Eu digo, eu é que lhe peço, não faça isto. Então ele pôs a cabeça no meu ombro, chorando amarradamente, e eu também. E levanta-nos. O nome dele é Mbombo. Mbombo. Então ele me disse, Mbombo para ser o escravo de toda a sua vida. Ele disse, esse tempo já se passou. Você é meu filho. Coloque Franco. E eu vou lhe escrever para você poder colocar. Ele fala o dialeto sul. Nisso, ele se levantou e disse, está melhor? Eu disse, seu abraço do corpo. Não estou sentindo dor. Mas vai tomar um chá, não vai? Foi a minha punição. Aí eu tomei uma xícara, outra xícara, chá de melissa. Bem, saí com os amigos. E aí eu contei aos meus amigos. E eles me disseram, o caso dele está resolvido. Nós vamos assumir o tratamento dele. Depois de amanhã, nós vamos viajar. E na hora da viagem, você entrega a ele essa importância. $1 americano. Porque eu ia dar a minha conta. A que está dentro do meu limite.
No dia seguinte, ele veio com a mulher e os 3 filhos. Mas eu não entendi porque ela fala dialeto, ela não fala português. Foi outra chamada. Mas eles vimos uma aura. E Joana me disse: esse trabalhador, nós vamos investir, porque a doutrina espírita vai ser ampliada aqui na cidade do Cabo através dele. E nós temos interesse nesse rapaz invisível. No dia seguinte, às 11 horas, eu fui procurá-lo e disse: olha, vim me despedir. Estou viajando e talvez não nos vejamos nunca mais aqui na Terra. Mas quando eu morrer, eu lhe prometo que vou lhe aparecer. E entreguei-lhe um envelope. Isso que ele está falando. Eu disse: é um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Qual é a sua religião? Isso é muito difícil de explicar. Eu vou lhe mandar livros para você conhecer a minha religião. Se eu lhe disser poucas palavras, vai lhe confundir. Agora eu vou lhe dar um abraço e me despedir. Dei-lhe um abraço e pedi a Deus que Ele retirasse as energias e me transmitisse. Aquelas energias deletérias que com facilidade eu poderia eliminar e Ele não. E viajei. Dei-lhe o meu e-mail. Fomos para Johannesburg. No terceiro dia que nós estávamos na capital, são 3 capitais na África do Sul, ele me manda um e-mail. Fiz a primeira quimioterapia. Não tive sequelas. Agora que já se passou meses, já fiz a 4ª quimioterapia. Já recebeu os livros. Já formou um grupo de estudos para o Evangelho, porque coincide com a religião tribal da esperança da chegada de um rei que vai libertar todos os Zulus do estado de dependência antigamente chamado Apartheid, desenvolvimento separado, que foi o resultado da Guerra dos Boers no século anterior. Então os Espíritos estão pedindo para nós descobrirmos os inimigos. Onde quer que por acaso eu vá, uma pessoa bem mais simples, eu digo: olá. E em homenagem à Madre Teresa, ela estava em Londres, e passando pelas docas de Londres, ela viu um homem atirado ao lixo, e foi até ele, estendeu-lhe a mão, conversou com ele, ergueu. Quando ele perguntou: o que a senhora deseja? Ser sua irmã. Deu-lhe um abraço. Então os espíritos nobres, e Joana de Anjos em particular, pedem-nos para nós, e eu digo isso agora aos jovens, abraçarmos aqueles que nunca receberam abraço, aqueles que nunca receberam um gesto de ternura, para que nós tenhamos esse sentido de compaixão, para que o nosso amor seja dinâmico e o novo mundo seja um mundo jovem. O Espiritismo é doutrina de sonhadores. Nós somos os trabalhadores da última hora, a 1/10 hora. O salário será o mesmo daqueles que foram chamados a hora primeira e a hora 1/10. E esse salário se chamará paz de consciência. Então, chegando hoje em casa, beijemos nossos filhinhos. Digamos à nossa parceira, ao nosso parceiro, ao nosso marido, ao nosso amante: sabe que eu amo você? Sabe que cada vez você é a pessoa que mais me preenche? E se por acaso não sentirmos, porque talvez não sintamos, digamos, para podermos sentir. Tudo começa no pensamento, na verbalização, na ação. E é necessário que o nosso pensamento esteja rico de misericórdia, porque a humanidade nunca necessitou tanto da humanidade como agora. Nunca nos necessitamos tanto como hoje. E como a doutrina espírita é o Cristo de volta, conforme está no Evangelho, a semelhança de uma legião comandada por um chefe,
ou de estrelas que caem dos embólios sobre a terra, chega a nova ordem, espíritas. Espíritas, instruí-vos, mas acima de tudo, espíritas, serve. Nesse momento, o Espírito Joana de Ângeles vem e diz: você está neste hotel? Eu digo: sim, senhora. A senhora não sabe que dia é este, que não sabe. Bom, gente, é isso. Então, cabe a nós agora enxergarmos os nossos irmãos que nós nunca vimos, que nunca foram vistos, e que nunca mereceram um bom dia, uma boa tarde, nunca mereceram que chamássemos pelos seus nomes próprios. Vamos dar uma chance a esses nossos irmãos e a nós mesmos. Muito obrigado. Pode.